Aqui a mensagem, ó. Obediência, gente. É o tema. Obediência. É importante obedecer, viu? O servo de Deus e a serva de Deus que anda em obediência, ele vai agradar a Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a resposta de Deus está muito mais perto do que você imagina em nossas vidas. E queremos procurar respostas muito longe. Jonas 1, vamos meditar na palavra. Eu vou ler aqui junto com o povo, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amietai, dizendo, vamos continuar. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarso, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarso. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarso, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Observe aqui, ó, gente, ó. Todo mundo aqui sabe isso, pastor Alexandre. Essa é uma igreja abençoada. É porque muita gente, quando vai fazer uma escrita, ou vai fazer qualquer tipo de coisa, e diz, Deus te abençoe, até num celular, e bota esse D minúsculo aqui, isso não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de D maiúsculo. Isso é importante falar isso, tá? E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Só até aqui, só até aí. Presta bem atenção na mensagem. A mensagem de obediência. Nessa época, o Senhor poderia chamar outras pessoas para fazer aquilo que Jonas estava designado a fazer. Mas não adianta. Quando Deus escolhe, é aquele que é o escolhido que vai fazer o que Deus manda. Eu me recordo, não fugindo do texto, pastor Alexandre, que lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, Deus diz assim para Jeremias: antes que te formasse, eu te conheci no ventre. Não vou fugir do texto, tá? Mas se você analisar lá em Mateus, Lucas 19, que fala sobre o publicano, ele queria ver Jesus, mas não poderia ver porque ele era de pequena estatura. Quando ele sobe na figueira brava, Cristo diz para ele: desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Como é isso? Ele quer conhecer Jesus, mas Jesus conhece ele. Jesus já estava lá quando Deus disse: antes que te formasse, eu te conheci no ventre, Jeremias. Todos que estão aqui nessa noite são homens e mulheres que Cristo, que Deus conheceu no ventre. Por isso temos que andar em obediência, andar no centro da vontade de Deus. Quando fazemos assim, nada vai nos abalar, nada poderá nos afligir, porque estamos no centro da vontade de Deus. Deus manda Jonas ir lá em Nínive, clamar contra ela, pregar contra ela.
repreender, porque o que estava acontecendo em Nínive já estava aborrecendo ao Senhor, já tinha deixado Deus muitíssimo aborrecido, porque Deus, Ele não ama o pecado, Ele ama sim o pecador. Eu lembro que a Bíblia relata em Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 14, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e deixa, alcança a misericórdia. Sabe como é que é o nosso problema? O nosso problema é que podemos se esconder do pastor da igreja, podemos se esconder dos músicos, podemos se esconder das irmãs, mas de Deus nós nunca vamos se esconder. Jonas paga a sua passagem descendo para Jope e pega o navio para outro lugar onde Deus não mandou ele ir. Ele vai para Tarse. Sabe qual é o problema, pastor Alexandre? Por isso que muitos dizem assim: esse pastor Igor não gosta de andar com muitas pessoas quando vai no monte orar. Alguém até me diz assim esses dias no monte: você conhece fulano? Você sabe quem é ele? Não sei, eu só vou saber quando ele orar comigo, aí eu vou saber. Porque se ele dobrar o joelho, igual essa senhora que deu testemunho aqui há pouco tempo, eu já vi outros testemunhos dessa senhora, ela dizendo, uma igreja que ora, depois pesquisa, uma igreja que ora 20 minutos por semana não tem como vencer. Imagina, a igreja ora 20 minutos toda sexta-feira. É só aqueles 20 minutos. Mas de domingo até quinta ela não tem oração. E a oração é o combustível da vida do crente. É através da oração que nós vamos vencer aquele que é o inimigo das nossas almas. O maior erro do capitão dessa embarcação, ele não fez assim de câncer para ver quem estava entrando naquele navio. Estava entrando no navio alguém desobediente. Olha, tu quer atrasar a tua vida, anda do lado de alguém que está em desobediência. Por isso eu te dou um conselho aqui nessa noite: se aproxime de pessoas que vai aproximar você de Deus. Fica perto de pessoas que vai fazer você se aproximar de Deus, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Deus chegarás a vós. Porque se você se aproximar de pessoas assim, você vai atrasar a tua vida. Por enquanto Jonas está em desobediência. Mas qual era o motivo da desobediência de Jonas? Por que ele não quis ir pregar em Nínive? Porque Nínive dava medo. Nínive era uma cidade que dava muito medo, era uma cidade violenta, era uma cidade de morte, era uma cidade de pecado, mas o meu Jesus, Ele é aquele que salva, que cura e que liberta. O teu Jesus é aquele que salva, que cura e que liberta, e não há impossível quando Jesus Cristo está, e aonde Jesus Cristo está, o inferno, as trevas, Satanás tem que obedecer para a glória de Deus. Crê tu nisso, levante as tuas mãos e pega. Ele está lá no navio. Ninguém sabe quem eu sou. Mas quem é escolhido de Deus, até mesmo no erro, o mundo não te aceita. Nem adianta você dizer aqui, acabou o culto, e dizer, pastor Alexandre, eu vou sair da igreja, e não dá mais para mim, eu vou recuar. Deus vai olhar para você assim, recua, vai lá. O mundo não vai te aceitar, porque tu é meu. Você vai lá para o mundo vai dizer, o que você está fazendo aqui? Tu não nos pertence, tu pertence ao homem do céu. Ei, você não está aqui por acaso.
Você não é obra do acaso, nem eu sou. Estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. Muitas vezes eu indagava ao Senhor toda hora: Senhor, o que eu vim fazer aqui nessa terra? Não fugindo da mensagem. Eu perdi 50% da função renal. Quando eu cheguei no consultório médico, no Daniel Lippe, o doutor olhou para mim e disse assim: tu está vivo ainda, teu rim está falhando. Ah, tem alguém lá em cima que te ama muito. Eu falei: tem. O Deus vivo, Ele me ama. O Deus do céu, Ele nos ama. Jonas, ele está lá no navio tirando um cochilo. Ele não esperava que Deus não ia deixar ele em paz até que ele cumprisse aquilo que Deus mandou ele fazer. Quando você está fora da posição de Deus, por desobediência, as coisas vão começar a dar errado. Mas por que vai começar a dar errado, pastor Igor? Efésios 5,14: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. O que Deus quer é que você desperta e faça a vontade dEle. Perdi 50% da função renal, estava quase morto. Tive que fazer hemodiálise 3 vezes na semana. O rim ia, voltava, ia e voltava. E o médico disse: tu vai ter que ser submetido a um implante renal. E agora? Poxa, eu falei: Senhor, o Senhor me levou para orar lá no Monte Carmelo, em Israel, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O Senhor me levou lá no Monte Sinai para orar, Senhor. Por que está acontecendo isso comigo? Indagando a Deus por que estava acontecendo isso comigo, querendo saber o porquê. E eu ouvi um dia Deus falando comigo: não é o porquê, é para quê. As lutas na tua vida, as provas que vêm na tua vida, não é o porquê, é para quê. O salmista disse no Salmo 34:19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Neste mundo tu vai ter aflição, nesse mundo alguém vai te perturbar, nesse mundo alguém vai te perseguir, nesse mundo alguém vai te maltratar, nesse mundo alguém vai te angustiar, mas o Senhor vai te livrar. Ele não vai te livrar dessa luta, não. Ele vai te livrar dentro da luta. Ele vai querer que tu passe a luta, mas Ele vai te livrar dentro da luta. Você já reparou? Alguém me perguntou esses dias: eu não entendo, pastor, por que tem tanta gente má no mundo, matando, fazendo, acontecendo, e não cai um piano de em cima de um prédio na cabeça de um homem desse? Por quê? E as pessoas boas sofrem? Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, senão Cristo não era pendurado na cruz por mim e por você. Jonas estava lá de boa, mas por causa de Jonas, muita gente perdeu diversas coisas. Tu é próspero, Deus te abençoou? Bota alguém olho grande na tua casa para tu ver, para ficar contigo. Vai tudo desandar. Bota alguém que não tem a mesma visão que você, vai tudo ir de mal a pior. Para não passar muito tempo, se você observar que nessa mensagem, quando Deus manda um vento, o que acontece com todos os tripulantes? Cada um tem que lançar as bagagens fora da embarcação. Já foi um prejuízo. Já foi um prejuízo. Tem que jogar as bagagens fora da embarcação. Cada um tem que clamar ao seu Deus. Eu lembro que eu estava sentado ali, a irmã falou sobre Ezequiel 37. Olha o profeta Ezequiel no vale de ossos secos. Não é diferente de Jonas, a diferença é que ele lá estava em obediência a Deus. E Jonas não. Ele fica em desobediência ao Senhor. Por quê? Porque ele teme a uma cidade violenta. Ele teme a uma cidade violenta.
Olha, eu vou contar uma coisa para você aqui. Um dia, reunimos um povo para ir tirar uma pessoa que estava no tribunal do tráfico para morrer amarrado. E alguns irmãos que estavam comigo disse: eu não irei, pastor. Eu disse: se você não vai, vai eu e quem quiser ir. E fomos lá tirar o rapaz. E o rapaz estava com um tiro na cabeça. Vê só, na cabeça. Já estava com a perna quebrada. E quando chegamos lá, conseguimos tirar o rapaz. Com um tiro na cabeça ainda falava o rapaz. Levamos para o hospital Moacir do Carmo. O hospital cuidou dele. Dali conseguimos uma casa de recuperação para ele. Esse rapaz hoje está vivo, está cego de um olho e pregando a palavra de Deus. Se não fôssemos lá, o que aconteceria? Não, se vocês não fossem lá, Deus daria o livramento a eles, sim. Eu creio que Deus daria o livramento, mas Deus queria que nós iríamos lá para mostrar para aquele povo das trevas que nós somos luz. Você é luz, não pode temer as obras das trevas. Cada um vai jogando as suas coisas no mar. Resta jogar o quê? Ele que está em desobediência. Ele que está em desobediência a Deus. Teve que jogar ele no mar. O grande peixe veio e engoliu ele. Agora vem a palavra para essa igreja que Deus tocou no pastor Alexandre. Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro do peixe, mas lá ele crama dentro do abismo. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas um para os outros e orar um pelos outros, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quantos aqui são sinceros nessa noite? Quantos estão aqui crendo que o Senhor está dando vitória? Mas pastor, eu estou orando, eu estou clamando, está demorando. Quanto mais demorar é melhor, porque a tua vitória vai vir completa. Mas continue clamando em tempo e fora de tempo. Não deixe de buscar. Busca o Senhor, que Ele vai te honrar em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para o céu e grite pelo nome dele, glorificando, glória a Deus, porque só Ele é poderoso para nos dar a vitória em nome de Jesus. Exalte a Ele mesmo, que Ele é bom. E eu tive uma crise de fé nesse tempo, pastor Alexandre. Um homem que orava ali por misericórdia de Deus 3 horas de joelho, entrava no quarto para orar, quarto de casal, meu e da minha esposa, tadinha, ela lá na sala, querendo entrar no quarto. Eu acho que ela deve pensar assim: esse homem não vai sair desse quarto não, clamando. Mas depois tive uma crise de fé perguntando: por que eu passei por isso, por esse problema renal? Aí ficava desorientado. Ia para o monte, chegava no monte, já não orava, sentava. Aí passava alguém, ora por mim. Passava alguém, ora por mim. E era assim. Então um belo dia no monte, sentado, perto de uma pedra que tem uma cachoeira, e eu olho para a árvore, e parece que Deus abriu a minha mente, e eu comecei a ver: quem fez esse monte foi o Senhor. E na Bíblia está escrito no Salmo: com a minha voz clamei o Senhor me ouviu do seu santo monte. Já estou entendendo. Deus quer ouvir a minha voz.
Comecei a voltar aquele mistério de oração. Tem coisas que eu vou orar por você, vai te ajudar, vai. Tem coisas que a igreja vai orar por você, vai te ajudar, vai. Mas tem coisa que Deus quer ouvir a tua voz clamando por Ele. Clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Então você tem que clamar, você tem que buscar pelo Senhor. Deus quer ouvir a tua voz. Às vezes fechamos o coração para dar uma oferta na casa do Senhor, né? O pastor fica aqui um tempão falando, porque isso não é nada de ruim. Não é nada de ruim ele ficar dizendo aqui: a igreja tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Sim. Ele tem que orientar. Sim. E ninguém tem que se escandalizar, não. Aí muitos dizem assim: estou com o coração fechado, não vou ofertar. Eu conheço um pastor que o coração dele se fechou para a obra. Um belo dia ele desmaiou na barbearia. Levaram ele para o hospital. Chegou lá, o que ele tinha? Câncer no fígado. Ele nem sabia. Empresário, cheio de dinheiro. E estabilizaram um pouco a situação dele. Vai ter que fazer quimioterapia. E o que ele disse? Senhor, se o Senhor me curar, eu vou fazer muita caridade. Só que não era aquele momento. Deus chamou ele para ser semeador antes de estar doente. Deus te chamou para você semear nessa obra com saúde. Você não sabe o quão horrível e difícil é ficar gastando dinheiro com remédio, ficar sofrendo com dor. É horrível. Então glorifica sempre a Deus todos os dias, porque você está com saúde, eu estou com saúde, hoje estou completamente remido para a glória de Deus. O meu jeans nativo continua funcionando 50%. O rim que minha irmã me doou é muito pequenininho, porque ela tem 42 quilos. E na época eu tinha 105 quilos no dia da cirurgia. Hoje eu estou com 80 quilos, isso influi, tem que perder peso. Mas o médico disse assim: eu já vi, nesse caso, o jeans nativo voltar a funcionar 100%. Meus vizinhos não precisam crer no condomínio que eu moro. Minha família não precisa crer. Eu disse para minha mulher esses dias: a minha alegria não vem de você, a minha alegria não vem dos meus filhos, a minha alegria não vem dos meus amigos, a minha alegria vem de Jesus. Não precisa eles crer, eu tenho que crer. Você que tem que crer, acredite no Senhor. João capítulo 11, versículo 40. Quem crê, verás a glória de Deus. Você crê? Levante as tuas mãos e diga: eu creio no Senhor. Levante as tuas mãos e diga: eu creio, eu acredito. Hoje Deus está mudando o teu cativeiro, se você crê. Mas pastor, já sou crente. Sim, mas você talvez está passando uma luta, uma prova, está enfrentando um problema, aleluia, e precisa vencer esse problema. Eu te digo que você não está sozinho nesse deserto. Deus está contigo. Deus é contigo. Deus não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Glorifique, levante as tuas mãos e creia, porque Deus vai te exaltar. Aplaude o Deus vivo nessa noite. Aleluia. Deus vai te honrar, hein? Deus vai te honrar. Você vai contar nos próximos cultos aqui. Você já tem sido abençoado. Você já tem sido abençoada nessa igreja. Mas você vai contar muito mais bênção se você vir para esse mistério também da sala de oração. Porque na oração tem um segredo. Você vai orar e Ele te ouvirá. Marcos capítulo 7, versículo 6, olha o que está escrito. Para aqueles que não creem em oração: e bem profetizou o profeta Isaías acerca de vós, os hipócritas, que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Quem honra ele com os lábios, aí ó, são aqueles que não crê na oração. Mas quem honra ele de coração é aquele que acredita nas orações. Jonas é lançado no mar. Interessante que o peixe, depois que ele crama, o peixe joga ele aonde? Lá em Nínive. Significa que não adianta você fugir. Não adianta eu fugir, vamos andar, vamos rodar. E Deus vai botar a gente naquele lugar que Ele quer. Deus vai colocar você no lugar que Ele quer. Deus tem a direção certa para nós. A igreja hoje em dia, pastor, era para ser uma bomba no inferno. Se todo mundo desse prioridade à oração quando está bem. Já reparou que muitas pessoas só querem orar quando está mal? Quando está com dor? Quando abre o armário e está vazio? Quando a fatura do cartão chega e ele viu que extrapolou? Quando está endividado, quando está desempregado? Mas quando está na bonança, esquece de orar. Ah, mas se a igreja orar, ah, mas se a igreja clamar, ah, mas se a igreja buscar, Satanás todos os dias será derrotado em nome de Jesus. Você já observou? A obediência pega em vários âmbitos. Eu disse esse dia para minha esposa: quantos casais no dia dos namorados, que foi esse mês que passou, termina hoje o mês no caso, né? Estão lá e muitos vivem de aparência e quer se mostrar numa rede social que está tudo bem e não está. Então, antes de se mostrar para alguém que está bem, se mostra para o cônjuge primeiro. Estamos bem, estamos bem. Isso é muito importante. Tu está pensando que Satanás, ele está preocupado com quem está lá fora? Tá não. Está preocupado com você, comigo que estamos aqui dentro. Porque nós somos um perigo para ele. Você lembra de Jó? Quando Satanás foi acusar ele no céu? Você lembra quando ele perde tudo? No capítulo 1, no versículo 25, se não me falha a memória, 21, ele diz assim: nu eu vim para esse mundo, nu eu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Quem é que perde tudo? Quem é que perde os filhos, faz aquilo? Automaticamente, ali no versículo 21, o diabo diz assim, automaticamente: esse cara é perigoso. Ele é perigoso, porque o diabo quer destruir famílias. Você tem a sua família? Se apegue com ela. Você tem sua família? Dá valor a ela, porque é a metade do seu ministério. A desobediência fez Jonas ir para outro lugar e passar por coisas que ele não precisaria passar. Por quê? Foi um homem desobediente. E ele chega lá em Nínive, anuncia a mensagem de Deus, e o que acontece? Deus perdoa aquele povo. E ele fica revoltado. Porque a gente não entende a vontade de Deus. Queremos entender a vontade do Senhor quando alguém está ali fazendo, acontecendo, e Deus pega ele, traz para a presença dele e opera milagres nessa vida. Eu congreguei numa igreja há muitos anos atrás, a primeira igreja que eu congregava foi na igreja Deus e Amor. Lá na sede de Caxias, um dia estava lá, entrou uma prostituta na igreja e se converteu a Jesus. Mas ela entrava no culto e ninguém olhava para ela. Sabe aquelas pessoas que têm nojo? Tinha nojo dela, mas quando ela se converteu, Deus transformou tanto a vida dela que teve um dia que ela falou: eu quero contar uma bênção.
o pastor, vem na frente contar. Ela pegou o microfone e disse: saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. A bênção que eu tenho para contar é que eu recebi essas cartas aqui, daquele irmão, daquele irmão, daquele irmão, daquele irmão. Até casado mandou carta para ela. Por quê? Porque antes ela estava nas mãos de Satanás, hoje está na mão de Deus. E quando você está na mão de Deus, até aqueles falsos que fingem estar na luz, mas estão nas trevas, quer te tirar da luz. Nessa noite aqui todos são da luz, e quem é da luz é da luz. Satanás não consegue com aquele que é da luz. João capítulo 8, versículo de número 12, e falou-lhe, pois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem a luz da vida, levante as tuas mãos. Você tem a luz da vida, levante as tuas mãos. Nessa noite tu vai sair daqui muitíssimo abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu creio que se você for obediente, Deus vai te honrar. Para terminar a mensagem, é uma prévia da mensagem, para dizer para você que quando você é obediente, você fica perto de Deus. Quando você é obediente, nada te tira do foco, nada te tira da direção. Mas está acontecendo isso e isso ali, pastor. Você vai dizer: eu não quero saber, meu assunto é Cristo. Ah, mas ali está acontecendo isso, isso e isso. Eu não quero saber, meu assunto é Cristo. Eu estava uma vez no aeroporto do Galeão, a gente estava indo para Londres para pregar o evangelho, eu, pastor Sandro e mais alguns irmãos. Sabe quem aparece no aeroporto? Angélica. E todo mundo atrás para, né? Um irmãozinho que estava indo conosco falou: vamos lá, pastor, pegar o autógrafo. Eu disse: tu tá doido? Eu vou pegar o autógrafo de alguém que não vai me levar para o céu. O meu nome já está escrito no livro da vida. O teu nome já está escrito no livro da vida. Aí você não entendeu. O diabo procura aquele que está muito frágil. Eu estou indo para Londres para pregar. Imagine eu largo o meu propósito e vou atrás daquela mulher pegar o autógrafo, os outros filmando, e no outro dia lá o pastor adorando pessoas. O diabo, ele traz um prato, come quem quer, cai quem quer, e nessa noite esse povo permanecerá de pé em nome de Jesus. Quem pode ficar de pé em nome de Jesus? Levante as tuas mãos assim, igreja do Senhor. Levante as tuas mãos e vamos adorar o Senhor. Vamos adorar, vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Adorador. Vamos adorar nessa noite.